Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, esse é o Acorda Vascaíno, o primeiro do ano. Adeus ano velho, bem-vindo ano novo. Eu sei que a música não é bem assim, mas eu quero dar um bem-vindo para você aqui no primeiro Acorda Vascaíno de 2025, nesse dia 1º de janeiro. Daqui a uma semana será o meu aniversário. O meu aniversário abre a segunda semana do ano, dia 8 de janeiro, mas estou aqui já com um presentão em abrir o canal AV+, nesse ano de 2025, ao seu lado aqui no Acorda Vascaíno, como diz meu parceiro Rafael Marques. Ao seu lado eu sou feliz e estou muito feliz em abrir aqui o Acorda Vascaíno nesse primeiro dia de 2025 para falar muito do Vasco, para trocar uma ideia. Por isso que eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no AV+. Você que é inscrito no Atenção Vascaínos, assiste também o canal AV+, mas ainda não é inscrito, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal. Logo, deixe o like nesse vídeo, acione o sininho das notificações e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Espalha para todo mundo que o Acorda Vascaíno desse dia 1º é com o Emerson Rocha, que está aqui na sua frente batendo um papo, trocando uma ideia e falando muito desse Vasco 2025. E como o ano é de expectativa e esperança, eu vou falar aqui de um assunto que eu gosto bastante, que é a base do Vasco. Inclusive, daqui a pouco, lá no canal Atenção Vascaínos, vai ter um boletim AV em forma muito especial, com muitas informações trazidas pelo Flávio Dias, e eu vou participar trazendo a informação do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que o Vasco estreia no sábado, dia 4, às 3 da tarde, contra o 15 de Piracicaba. O Vasco está no grupo 32, além do 15 de Piracicaba, tem o Canaã do Distrito Federal e também o Nacional, que inclusive é a sede desse grupo 32. A sede do Nacional, o estádio do Nacional, fica na Barra Funda, na capital de São Paulo, muito próximo aos CTs de São Paulo e também do Palmeiras. Vai ser importante para o Vasco jogar na capital, não vai ter que ir ao interior de São Paulo, que é um pouco mais distante, vai jogar na capital. 3 jogos, o Estádio Nacional é um bom estádio e o Vasco tem tudo para fazer uma ótima campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. E eu estou fazendo esse Acorda Vascaíno aqui para indicar a você que gosta de assistir os jogos da base, assim como eu, Jean Faísca, você que tem alguns nomes que você queira saber quais são os nomes para você ficar de olho. Eu primeiro vou destacar 2 jogadores que eu acho que podem até ingressar o time profissional do Vasco. São da base, os 2, e eu vou destacar aqui, inclusive, um vai estar na Copinha e o outro pode estar. Por quê? O Vasco divulgou 2 listas, né? Uma lista de 30 jogadores para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e alguns jogadores que já estão treinando no CT Moacir Barbosa. Hoje é folga, mas voltam a treinar amanhã, visando o primeiro jogo do Vasco no Campeonato Carioca, que será contra o Nova Iguaçu, dia 11, em São Januário. E aí, alguns jogadores do time sub-20 estão fazendo parte desses jogos do Campeonato Carioca, mas mesmo assim estão listados, estão inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Caso o Vasco, por exemplo, vá avançando de fase, esses jogadores encerrem a sua participação no Carioca profissional, podem voltar a Copinha e também reforçar o time do técnico Matheus Curopos, que é o técnico do Sub-17, que vai comandar o Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E eu vou fazer o destaque desses 2 jogadores que eu aposto bastante, que podem até ajudar o profissional do Vasco. O primeiro, o atacante, jogador que já vem até tendo uma oportunidade, teve uma oportunidade ano passado com o técnico Rafael Paiva, que é o atacante Bruno Lopes. É um centroavante que também tem muita mobilidade, um jogador que já fez a sua estreia no profissional naquele jogo contra o Corinthians, entrou meio nervoso, mas mesmo assim a gente aposta bastante, porque mesmo com a idade sub-17, vem jogando muito bem pelo sub-20, vem fazendo muitos gols. É um jogador especial, eu tenho quase certeza que pode ajudar muito o profissional. Se tiver uma cabeça boa, se tiver bom acompanhamento e tranquilidade para trabalhar, o Bruno Lopes pode ajudar muito o Vasco em 2025 no sub-20 e também até no profissional. Outro jogador que tem que ficar de olho é Lucas Zucarello, jogador meio-campista, chegou há 2 anos do Vasco pelo Sport de Recife, chegou meio claudicante com muita expectativa, mas depois que se firmou no Sub-17 e no Sub-20, vem fazendo gols, dando assistências, é um camisa 10 clássico, aquele que chega na área para fazer gols,
consegue dar assistências, é um jogador que a gente tem que olhar bastante com muito carinho e tranquilidade, um jogador que também pode ganhar chances no profissional. Esses dois eu destaco bastante. Já na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Lucas Zucarello, inclusive, está na lista da Copinha e vai disputar a Copa São Paulo. Mas eu quis fazer um destaque especial para o Zucarello, porque é um jogador que tem muito potencial e a gente tem muita expectativa. Eu destaquei alguns outros jogadores que estão na lista da Copinha. Como eu disse, o Vasco estreia sábado, no dia 4, contra o 15 de Piracicaba, às 3 da tarde. Eu primeiro vou para o goleiro, né? Felipe Gabriel, um jogador sub-17 que está chegando agora no sub-20, sendo um dos jogadores com maior expectativa de potencial da base do Vasco. Tem 1,93 m, 18 anos, jogador de seleção brasileira, muita segurança passando para sua defesa, tem altura, tem agilidade, sabe pegar pênalti, inclusive já fez até gol lá na frente lá, mas é um goleiro de muita segurança, sabe jogar com bola nos pés. É um goleiro que tem muito potencial e quem sabe possa até ganhar chances no time profissional, ficando ali como uma sombra para o goleiro Léo Jardim. Mas olho nele, ainda é muito jovem, vai jogar a Copinha, vai ser o titular da equipe. Eu tenho certeza que o Vasco, nessa quesito de goleiros na Copinha, está bem seguro com o Felipe Gabriel. Eu vou falar agora dos dois laterais que inclusive devem ser os titulares nesse início de Copa São Paulo de Futebol Júnior. No lado direito, o Breno. É um jogador de muita força física, não tem tanta técnica assim, mas compensa com voluntariedade, com competitividade, sabe fazer muitas assistências e cruzamentos. Olho no Breno, lateral direito, que é um jogador de muita força, de competitividade, personalidade, ajuda demais o setor direito de Vasco defensivo e lá na frente também consegue fazer assistências. Do outro lado, temos o Riquelme Avelar, um lateral esquerdo de muita técnica, chega muito na frente, de velocidade, é um meio que diferente um pouco das características do Breno, mas é um jogador pelo lado esquerdo, uma arma que o Vasco pode ter nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olho nesse lateral esquerdo, que eu tenho muita expectativa também. Na zaga, vou destacar o Roger, jogador alto, não tem tanta velocidade, mas compensa com técnica e posicionamento. Ele é canhoto, é sobrinho do goleiro Júlio César, que participou da Copa de 2006, 2010, de 2014 inclusive também. Júlio César, ex-goleiro da Inter de Milão, e é sobrinho dele, o Roger. E o Roger tem grande técnica, pode ajudar muito o Vasco nessa Copa São Paulo. Não tem muita velocidade, mas tem técnica, posicionamento e é um zagueiro que eu gosto bastante. Em 2024, atuou muito pouco por conta de uma contusão, mas quem sabe já voltou bem, esteja bem fisicamente e possa ajudar o Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vou agora para o meio-campo. Destaco o volante Igor Toledo, um líder em campo, muita força física, um jogador que ajuda bastante na marcação, mas também sabe jogar. É um primeiro volante que já jogou como zagueiro e até como segundo volante, pela técnica que tem, pela altura, pela disposição. É um cara que a gente tem que olhar bastante para um eventual futuro no Vasco, no profissional. Igor Toledo, olho nesse rapaz, que é um grande jogador, que tem todo o potencial para chegar aos profissionais do Vasco, esse volante. Vou falar um pouquinho sobre um meia volante, que é Ramon Rick. Tem muita técnica, é um jogador alto, esguio, sabe jogar bola como ninguém, também sabe fazer marcação, mas é um pouco mais técnico, é um segundo volante com uma característica muito parecida com o Jair do profissional. Jogador que sabe tocar na bola, sabe distribuir as jogadas. Olho nesse garoto também, que é uma boa aposta do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já destaquei aqui no início o Lucas Zucarello como meio-campista, deve ser titular da equipe, e eu falo de outro meia que deve jogar muito pouco, mas deve ser uma arma do Vasco no segundo tempo das partidas. Eu falo do meio-campo Juninho. É um jogador que é do sub-17, vai ter a oportunidade no sub-20 agora. É um jogador mais baixinho, aquele baixinho, magrinho, velocidade, arisco, e olha, tem muita técnica, sempre sofrendo muitos pênaltis lá na frente, porque é um jogador arisco, de personalidade, driblador, com muita velocidade. Olho nesse garoto, deve ter poucas oportunidades nessa Copa São Paulo, mas é um jogador diferente. Por mais que seja baixo, a gente sabe que hoje o futebol requer altura, força física, mas esse menino com a bola no pé sabe jogar muito bem. Olho no Juninho, que pode ser uma aposta e uma arma do Vasco para o segundo tempo das partidas. Vou destacar agora 3 atacantes do Vasco nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. O primeiro, o André. É um jogador mais experiente,
porque já teve passagem não só pelo Vasco, como Atlético Mineiro e Bragantino, voltou ao Vasco no ano passado, no primeiro jogo já fez 2 gols, acabou se machucando, está voltando agora, inclusive pode ser até titular do Vasco na Copa São Paulo, ao lado do Léo Jacó, formando a dupla de ataque. André, jogador que sabe fazer muitos gols, tem números absurdos na base do Vasco, sempre fazendo gols, assistências, é um jogador para ser olhado e por ter um pouco mais de idade, está quase estourando a idade sub-20, pode ser utilizado muito bem nessa Copa São Paulo e pode ser um dos destaques do Vasco na competição. Outro atacante, Alexandre, que teve poucas oportunidades no time sub-20 ainda do Vasco, mas é um jogador que sabe jogar nas duas pontas, sabe jogar também como centroavante, é um jogador de velocidade, técnica, pode ajudar bastante o Vasco. Olho nesse garoto, que eu também tenho muita confiança. E para fechar, um centroavante que sabe fazer muitos gols, mas ainda é bem jovem, pode até ter poucas oportunidades na Copinha, mas olho nesse garoto durante o ano de 2025. Trata-se de Pedro Augusto. Sabe fazer gols de cabeça, estando de esquerda, estando de direita, tem um grande posicionamento na área, tem arrancada. Olho no Pedro Augusto, mas como é muito jovem ainda, pode ser até pouco utilizado na Copa São Paulo. Mas eu aposto bastante que ele possa um dia ser um centroavante do Vasco no time profissional. Eu vou destacar aqui, para fechar aqui esse Acorda Vascaíno primeiro do ano, aqui no canal Ave Mais, vou destacar 3 nomes que não vão estar na Copinha, mas que eventualmente você vai ver muito na base do Vasco em 2025. Eu vou destacar primeiro o volante Bernardo. É um jogador do time sub-15, sub-16, é um jogador de muita intensidade, está em todos os lados do campo, é uma formiguinha, mas sabe jogar com a bola no pé. Ele é meio cabeludinho, você vai ver jogando pelo sub-17, sub-20 do Vasco. Inclusive, ele está até na lista do time profissional do Vasco para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Não deve ser utilizado, mas é um jogador para ficar de olho ainda no Vasco, muito promissor, um meio-campo diferente, mas que sabe correr o campo inteiro, de boa marcação, de boa técnica. Olho no Bernardo, é um jogador que eu coloco aqui para você ficar de olho nos jogos da base do Vasco. O outro, o centroavante Diego Minetti. É um cara que faz gol de tudo que é jeito, tem muita força física e uma idade ainda inacreditável. Ele tem apenas 15 para 16 anos, mas é um centroavante alto, de ótimo cabeceio, de ótimo posicionamento, chuta de fora da área, tem uma força física invejável pela idade que tem. Olho também no Diego Minetti, eu tenho muita expectativa que esse garoto possa também ser um profissional do Vasco daqui nos próximos anos. Diego Minetti, um ótimo centroavante. E para fechar, vou falar aqui de um jogador polivalente, pode jogar como lateral, como ponta, como meia, Cauã Coutinho. Veio ano passado, em 2024, para o Vasco, do Madureira, já assinou o contrato profissional com o Vasco. Olha, esse garoto sabe jogar muita bola, já jogou na lateral esquerda, jogou na ponta direita, ponta esquerda, já jogou no meio. É um jogador interessantíssimo, não está nem na Copinha, nem na lista do Campeonato Carioca, mas é um jogador para ficar de olho durante essa temporada 2025, Cauã Coutinho. Essa é a minha lista para 2025, você começar a olhar a base do Vasco com carinho, com tranquilidade e paciência. A gente sabe que o Vasco nos últimos anos vem queimando muitos jogadores da base, mas tem que ter um pouco de tranquilidade na avaliação, nessa questão de sair da base para o profissional. O Vasco também tem que saber trabalhar, tem que contratar um time melhor, mais experiente. O Vasco também ter resultados melhores no profissional, para que esses garotos, quando subam, não sejam a solução dos problemas. Muito pelo contrário, sejam jogadores que possam ajudar bastante. Então eu tenho muita expectativa em todos esses jogadores que eu listei aqui. Vai mais uma vez aqui fazer um resumo, os 2 maiores destaques para mim, Bruno Lopes, atacante, e Lucas Zuccarello, meio-campista. Na Copinha, fique de olho em Felipe Gabriel, goleiro, Breno, lateral direito, Riquelme Avelar, lateral esquerdo, Roger, zagueiro, Igor Toledo, volante, Ramon Rick, volante meia, o Juninho, também meia, além dos atacantes André, Alexandre e Pedro Augusto. E mais 3 jogadores para você olhar e também analisar na base do Vasco que não estão na Copinha desse ano. Bernardo, volante, Diego Minetti, centroavante, e Cauã Coutinho é um polivalente. Hoje eu não consigo nem colocar o Cauã Coutinho, qual é a posição dele. Eu vou botar um pouco mais de ponta esquerda, mas ele sabe jogar também como lateral esquerdo, é um jogador que ajuda bastante. Então são esses nomes que eu destaco aqui para você ficar ligado em 2025 e podem ser jogadores que possam brilhar demais nesse ano,
Primeiro dia do ano, tô aqui nesse Acorda Vascaíno, fazendo uma lista aqui de jogadores para você ficar de olho nesse ano de 2025, jogando na base do Vasco. Grande abraço a todos vocês, ótimo primeiro dia do ano, fica muito tranquilo, passe com a sua família, respira, relaxa, porque como eu disse lá no Bom Dia Gigante do dia 30, o maior inventor do mundo foi o cara que inventou o calendário. Passou um ano, de um dia para o outro, já muda a expectativa, já muda a esperança. A gente tem muita expectativa que 2025 possa ser um ano de reafirmação, não só nossa própria, de nossa família, mas quem sabe também do Vasco, dar uma reviravolta e seja um clube novamente brigando por títulos importantes. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de dia. A gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos e também lá no canal Ave Mais. E daqui a pouco, Flávio Dias com o nosso boletim AV Informa lá no canal Atenção Vascaínos com muita informação importantíssima. Trabalho sério sendo feito com muita credibilidade aqui no canal. Eu tenho certeza que você gosta bastante. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!